Vamos lá, no vídeo anterior eu ensinei como que instalava o C3D Memo e também mostrei como criar um template de memorial descritivo no formato texto. Tá? Se você não chegou a ver esse vídeo, sugiro fortemente você ver ele. Nesse vídeo agora eu quero mostrar para você como que cria uma tabela de vértices, por exemplo, de um loteamento, onde eu consiga ver as distâncias, né, as medidas das arestas e os seus azimuths, tá certo? Para a gente fazer isso, primeiro vamos fazer aparecer aí o menu, porque aqui para mim eu abri como AutoCAD puro, lembrando que o C3D Memo funciona no AutoCAD puro, no Civil 3D, no ZWCAD, BricsCAD, enfim, todos esses principais CADs que tem no mercado. Bom, dentro da pasta do plugin tem um DWG chamado CAD Memo, que é para você usar ele quando você não está com o Civil 3D. Um modelo de exemplo, tá? Eu espero que você faça assim. Porque tem algumas regrinhas aqui. Vamos ver quais são essas regrinhas. Então, a primeira coisa que você tem que fazer depois que baixou o programa é o netload. Tá? Aí você vai lá, localiza o programa onde você descompactou. Ó, programas, C3D Memo. Aí, no caso aqui, eu baixei a versão em português. A minha versão do AutoCAD é o 2020, então eu vou escolher a DLL compatível com o AutoCAD 2020, que é essa daqui. Como que eu sei que é essa daí? Porque dentro da pasta do programa, eu olhei dentro do C3D Memo, português, o arquivo leia-me. Tá? Ele não está aí à toa, é para abrir e ler. Então, AutoCAD 2020 é para abrir o C3D Memo underline CAD underline 2013. Então, voltando lá no AutoCAD, está ali, selecionei, fiz OK. Ele vai aparecer escrito aqui na linha de comando, ó, carregado. Lembrando que isso só precisa fazer a primeira vez, tá? Aí eu vou chamar lá o C3D Memo Menu, certo? Isso vai fazer com que ele carregue o menu com as ferramentas aqui. Se você não tiver a barrinha de ferramentas lá em cima, né, dos menus mesmo, você vem aqui no menu suspenso e faz ele aparecer. Ele vai estar lá e vai estar aqui também. Bom, eu falei que eu queria criar tabelas. Para criar tabela é o Table Creator, tá? Ele vai pedir inicialmente onde que você quer colocar a primeira tabela, vamos dizer que fosse aqui, e daí ele vai aparecer essa telinha aqui. Essa telinha na versão do Civil 3D não tem muita importância, mas nessa daqui tem, tá? Porque eu estou rodando ele dentro do AutoCAD. Aí, primeiro, como é que o programa reconhece os lotes? Para que um lote seja reconhecido, ele primeiro tem que ser uma polilinha fechada. Segundo, dentro dele tem que ter um bloco com atributos ou então textos em layers específicos para que ele identifique, certo? A quadra tem que ser um layer específico. Vamos ligar aqui os layers, AutoCAD Layers, certo? Então aqui a quadra tem que estar num layer específico. Então se eu der um similar aqui, ó, as quadras, o lote, veja que o lote está no layer lote, a quadra está no layer quadra, né? O eixo de rua é uma polilinha, que não tem alinhamento para o AutoCAD, então ela é uma polilinha. E tem que ter um bloquinho atributado também, ou um texto, informando aí o nome do atributo da rua, né? O nome da rua, certo? O mesmo para a quadra, e o mesmo para o lote, e o mesmo para o vértice, para que ele saiba identificar o nome do vértice na hora de fazer a descrição. Então vamos lá, vamos criar o Table Creator. Então, primeiro ponto de inserção, e daí aquilo que eu falei, ó, um lote ele está sendo identificado pelo quê? Pela opção bloco. Então eu tenho que informar o bloco, ó, nome do bloco que contém a definição, e daí está ali, ó, é lote. A descrição é o nome do atributo, ou se for aqui a opção texto, é o nome do layer. Tá? Então, descrição, descrição padrão, layer, layer em que se encontra a polilinha do lote, é o layer do lote. O nome é o atributo do bloco que informa o nome do lote. E assim por diante. Tá? Então, isso vai ter para o lote, vai ter para a quadra e vai ter para a rua. E também vai ter para o vértice. Se você usar o DWG que tem como exemplo, ele já vai estar pré-configurado para aquilo que está nesse desenho. Depois é só adaptar aí para o seu projeto.
Depois lembrando que os itens que são importantes eu estou descrevendo pelo lado de dentro do lote, o sentido da descrição aqui no caso eu deixei como horário, certo? E se você quiser anti-horário, você viria aqui trocar ou escolhia como para deixar como você desenhou, porque alguns você pode ter desenhado de um jeito e outros de outros. Também atente-se aqui para esse item precisão, tá? Eu sei que você é bastante cuidadoso, mas às vezes você comete um deslize e deixa um vértice lá 1 vezes 10 a menos 5 fora do lugar. Tá? Isso acontece bastante, e daí o programa começa a se perder. Então aceite uma precisão de 10 a menos 5, tá? Seria um centésimo de milímetro por aí. Então vamos lá. Você também teria que configurar aqui, ó, SAD69, fuso 22, para o caso de você querer latitudes e longitudes no seu projeto. Tá? Ele está demorando aqui um pouquinho, deve ser a minha internet que está ruim. Voltou. Então, você configuraria aqui o Sirgas, né? Colocaria aqui o hemisfério, o fuso ou zona, né? 22 no meu caso aqui. Também teria que olhar aqui esse item de aplicar transformação. Eu não vou falar muito disso daqui, mas isso aqui é o seguinte, ele converte coordenada local para UTM, certo? Daí o fator de conversão K aqui, o fator de escala, ele não é necessariamente 1, tá? Quando você deixa isso daqui desmarcado, ele arbitra isso daqui como 1. Então você teria que olhar lá na ajuda para entender como é que funciona isso daqui. Então, clicou OK aqui e clica OK. Aí ele vai perguntar de quem é que você quer fazer o quadro de coordenadas. Vamos escolher um lote qualquer aqui, esse daqui, ó. No Civil 3D você clicaria no texto que informa o parcel, mas aqui você tem que clicar na polilinha, tá? Então eu vou escolher aqui somente o lote. Então vamos fazer de novo aqui. Peguei o ponto de inserção, eu vou colocar aqui, dou um OK e vou escolher aquele lote. Só um para a gente começar a testar para entender como é que funciona. Vocês vão ver que a tela que abre aqui é a mesma tela que abre lá para o Legal Description Creator, certo? A diferença é o template que tu vai botar aqui. Então vamos criar um novo, né? Não vou partir de um pronto, vamos criar um novo. Então, novo. E daí editar. Como eu quero uma tabela dos vértices de um polígono, então o primeiro tenho que inserir aqui o item polígonos. Lembre que para criar o memorial descritivo dos lotes, eu inseri primeiro a quadra. Como eu não estou interessado na quadra, eu vou inserir direto polígonos aqui para pular o item quadras, que estaria aqui. Ó. Então, polígonos. E vou mandar adicionar. Veja que eu não vou formatar nada aqui por enquanto. Tá? Para cada polígono, eu vou pedir aqui para editar e vou inserir uma tabela. Essa tabela eu vou ter que colocar para ela, e daí vem aqui um truquezinho que é meio obscuro, mas enfim, eu vou inserir uma linha abaixo, certo? Aqui em cima eu vou só colocar o nome do lote, então nome do lote em maiúsculo. E depois aqui embaixo eu vou adicionar mais uma linha, que aqui vai ser a minha linha de títulos das colunas, tá? Aí eu vou criar uma coluna aqui, uma aqui, uma aqui e vou fazer o seguinte, vou mesclar, vamos ver quantas linhas eu vou precisar. Eu vou precisar aqui de início, depois fim, depois o comprimento e depois o azimuth. Se você já usou lá aquela lispzinha chamada PLH, que está lá na minha página, você vai ver que basicamente o C3D mesmo faz isso, faz o PLH. Tá? Então eu vou esticar aqui um pouco a minha tabela, certo? E vou colocar agora. Mas daí você pensa assim, eu vou precisar inserir uma linha para cada segmento? Não. E é aqui que está o truque, tá? Para cada linha, para cada segmento que você precisa inserir, você vai fazer o seguinte, você vai escolher aqui o item segmentos, certo?
vai iniciar a descrição pelo vértice inicial do item, ou mais ao norte, ou pela frente. Eu vou optar pela frente, certo? E a minha lista vai mostrar os itens. Isso tudo você tem que configurar antes de clicar esse botão aqui. Tá? Esse botão é que vai fazer a expansão do... Só um pouquinho aí. Pronto. Voltando aqui no AutoCAD. Esse botão é que vai fazer a expansão das propriedades que tem um segmento, e por isso aqui em cima agora aparece assim, ó, loteamento, polígono, segmentos, segmento. Então, para cada segmento, o primeiro item que eu vou inserir é o vértice inicial. E vou mandar inserir aqui dentro. Do vértice inicial, eu estou interessado no nome dele, que é esse atributozinho que aparece ali no texto. Tá? Inserir. Depois, eu estou interessado no vértice final. E do vértice final, eu estou interessado no nome. O próximo item que eu estou interessado é no comprimento do segmento. Então, eu vou colocar aqui comprimento. Com 3 casas decimais, separado com espaço aqui da unidade. A unidade vai ser o metro. Ok, inserir. Não se atenha muito ao fato do texto estar subindo em cima aqui das colunas, tá? É porque eu estou definindo já o tamanho que vai ter essa tabela lá no AutoCAD. Então o texto aqui ele fica meio fora do tamanho mesmo, tá? É importante que você saiba configurar o Table Style depois lá no AutoCAD. E por fim o azimuth. O que é o azimuth? O azimuth sai dessa propriedade ângulo, tá? É bastante importante você dar uma olhada na ajuda do programa para entender ela. Certo? Então, a propriedade ângulo, quando formatada para azimuth, me dá o azimuth. Daí eu quero com grau, minuto e segundo e mando inserir. Agora veja só, o nome do lote aqui em cima eu vou pedir para mesclar. Tá? E essa tabela como um todo, eu não quero aquela borda dupla lá, que se bem que para a tabela do CAD ela não vai fazer muito sentido, porque o CAD não representa a tabela dupla. Mas enfim, se eu quiser fazer depois isso aqui em HTML, eu vou poder fazer isso. Tá? E vou pedir para centralizar esse texto do nome aqui. Agora eu clico, também vou pedir para colocar um padrão aqui, certo? Vamos dizer aí amarelo. E vou colocar um padrão aqui também, azulzinho, certo? Só para dizer assim, ó, é possível formatar as cores também. Aí clico OK, OK, OK novamente. Ele vai processar e vai pedir a sua licença, muito provavelmente. Se você não tem cadastro ainda lá na minha página, vem aqui e se registra. Se não, você informa aí o seu login. O meu login é o meu e-mail e o seu vai ser o seu, né? yahoo.com, a minha senha. Aí você clica login. Yahoo e informa a senha. Às vezes, quando dá erro, esse erro foi proposital, tá? Ele vai aparecer escrito aqui em cima, porque é que deu erro, porque eu escrevi o e-mail errado. Então, login. Feito o login, ele vai me dizer que eu não tenho licença para essa plataforma, ou pode ser que ele dê certo para você, tá? Se ele disser alguma coisa desse tipo, olha só o que vai acontecer. Você vai cancelar e ele só vai desenhar uma tabela e vai escrever um monte de demo aqui. Então aguarde aí um pouquinho. Pronto, voltei. Comprei uma licença para o AutoCAD 2020. Então eu vou deixar essa aqui do lado e agora eu vou mandar rodar de novo. Então, Table Creator. Ponto de inserção, vou colocar aqui. É as mesmas informações, então só vou clicar OK. Eu vou pedir aquele mesmo lote lá, certo? Eu vou pedir para olhar o meu template, está aqui, polígonos. Quando eu peço para editar, está tudo ali, OK, OK. Vou salvar esse template lá em algum lugar, teste de tabela, por exemplo, para eu poder usar depois em outro projeto. E vou clicar OK.
Feito isso, como eu não tenho mais o problema com a licença, ele já vai identificar para mim a minha tabela. Então, ele já vai reconhecer a licença e vai fazer a tabela. E daí ele começa algumas reclamações aqui, que é o seguinte. Ele não está achando o ID da quadra ou ID do lote aqui em algum ponto. E também não está achando os IDs dos blocos. Então, vamos dar uma olhada no que são os IDs dos blocos. Vamos olhar aqui o bloco. O bloco é esse aqui. E ele tem ponto e descrição. Então, quando eu chamei lá o table creator, que ele me mostrou essa coisa aqui, no vértice, ponto, nome, tem que ser ponto. O nome do vértice vem do atributo ponto e a descrição do vértice vem do atributo desk. Veja que eu fiz isso aqui de propósito, para errar mesmo, e você vê que às vezes não dá certo, mas tem solução, certo? Então, o bloco é o ponto. O nome do ponto é o atributo ponto, enquanto que o atributo da descrição é o atributo desk. E daí dou OK. Seleciono aquele mesmo lote. Clico OK, porque ainda é o mesmo template que estava lá. E agora sim, veja que ele está reconhecendo agora. Então, eu saí daqui, demo, sem licença. Aí eu vim aqui, consegui reconhecer comprimento, azimuth, mas não reconheceu o nome dos lotes. Agora ele reconhece. E vamos ver se isso está certo. Então, eu vou colocar aqui viewport, duas viewports para ficar mais fácil, né? Vamos deixar essa aqui em cima e vamos olhar aqui início no 83. Está aqui. Aí, lembra que eu tinha pedido para fazer no sentido horário? O próximo vértice vai ser o 85. Está lá. Depois do 85, o vértice 86. Está ali, 85 para 86. Com a distância de 37,5. Está aqui, 37,5. E um azimuth de 65 graus. Azimuth está certo? O que era o azimuth mesmo? Azimuth é uma linha que sai do norte, né? Então, seria, vamos dar um trim aqui desta linha com esta. Corta aqui, corta aqui. Esse ângulo aqui é 65 graus? Vamos ver, annotate, e daí eu peço lá angular e 65 graus, ou seja, acertei. Então, veja, ele consegue reconhecer o número, a numeração dos vértices, se tiver aqui um bloco com atributos e os atributos estiverem bem configurados. Da mesma forma que ele reconheceu o lote 15 como sendo 15, porque existe um bloco com atributos dentro da polilinha, certo? E é isso. Aí eu posso fazer a tabela uma vez aqui, ou eu posso fazer de todos os lotes. Por exemplo, usando o legal description creator, OK. Seleciono todos os lotes, OK. Ele vai processar os lotes, vai me mostrar a seleção, e o template que eu vou usar é aquele que eu tinha acabado de criar aqui. Então, teste de tabela. Abrir, OK, ele vai processar e eu vou salvar aqui em algum lugar, tabelas, pronto. Processou, sim, e está aí todas as tabelas geradas, lote 6, tudo bem, faltou identificar a quadra, é só inserir lá o item da quadra, né, para a gente separar, tá certo? É isso.